Aleluia. Bom estarmos juntos aí. Foi uma grande maratona esses dias aí. Mas cutuca teu irmão aí, diga para o seu irmão, estamos de pé. Avisa que a gente sobreviveu e estamos de pé. E vamos continuar apaixonados por Jesus. Eita glória. Igreja de amanhã está garantida, né? Nós estamos fazendo algumas modificações lá na chácara. E aí eu ia fazer o encontro com Deus nosso em junho. Mas aí o pastor... Tu nem viu, né? Maria. Mas aí o pessoal dos juniores pediu para mim lá que segurasse e deixasse os juniores fazer. Então, os juniores vão estar fazendo o acampamento, então, o encontro com Deus. Debaixo da cobertura do pastor Márcio. E vai ser tremendo em nome de Jesus. Amém? E vamos lá. A palavra de hoje. Deus tem queimado o meu coração, continuarmos aquela palavra de sábado. Quem teve lá, sábado não, domingo. Quem teve domingo lá com o pastor Celso, foi tremendo, fomos tão abençoados, fomos tão marcados pela vida dele, que palavra abençoada, e eu queria continuar. Nós paramos lendo aonde? Vamos ver se você lembra. Nós paramos lendo de qual texto? Bora. Romanos. Vocês não lembram que ele botou o Nilo para ler lá? Isso. Romanos 8. A minha pergunta nessa noite é como não se apaixonar por um Deus como esse, cara. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Como não se apaixonar por um Deus desse, né, cara? Romanos 8, versículo 31. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Romanos 8, versículo 31. Se Deus... Quem será? Aleluia. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Como não se apaixonar por um Deus desse, cara? Aquele que nem o seu próprio filho não poupou, antes o entregou por nós. Como não nos dará também com ele todas essas coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Pode assentar, querido. É Deus que nos justifica. E eu comecei a pensar um pouco sobre isso esses dias. E comecei a meditar. E desde que meu pai compartilhou essa palavra, na verdade, ele compartilhou um dia no almoço lá em casa. E a gente ficou diluindo essa palavra, repensando essa palavra. E Deus tem queimado o meu coração por isso, porque quando eu decidi voltar para o ministério, quando eu decidi voltar para trabalhar no ministério de tempo integral, a única coisa que eu tinha pedido para Deus é que eu fosse algo diferente, que não fosse aquela mesma coisa que eu tinha experimentado da primeira vez, porque eu tinha tido um burnout, eu tinha tido um cansaço muito grande. E eu creio que a igreja, muitas vezes, nós enfrentamos isso, nós como igreja, porque nós invertemos a ordem das coisas. E nós começamos a fazer as coisas mais por medo e por temor do que por amor. E nós temos que guardar o nosso coração no meio do processo. Nós temos que guardar o nosso coração apaixonados por Jesus o tempo todo. Nós temos que ser movidos por amor, não por medo.
Nós temos que fazer as coisas não por medo, não por medo do pastor não descobrir, não por medo do pastor achar ruim, não por medo que isso ou aquilo, e de repente você vê o pastor Celso não está, um monte de pessoas vêm, um monte de pessoas não vêm, as coisas estão, é diferente. Por quê? Porque as pessoas são movidas por esse temor. E nós somos ensinados a andar e a mover em cima disso. Nós queremos agradar as pessoas, nós queremos agradar os outros, nós queremos, agradar as pessoas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com Jesus as coisas funcionam diferente. Tudo que eu e você fazemos por Jesus é porque Ele já fez primeiro. O sentimento, às vezes, no louvor era que eu gostaria de poder dizer para Deus que o meu amor por Ele é incondicional, mas não é. A realidade é que não é, o meu amor por Ele não é incondicional, porque Ele já fez primeiro. Tudo que Ele conquistou e Ele fez, Ele conquistou por mim e por você. E se nós não encontrarmos com esse amor de Jesus, se a igreja não ser movida pelo amor, se nós não formos movidos, porque deixa eu te dizer, cara, o medo, ele nos mantém durante um tempo, mas ele não vai te segurar durante muito tempo. Por quê? Porque com medo, uma hora você vai ver que ele dá uma escapulida. Deixa eu te dizer, e eu sempre tenho dito isso aqui, várias vezes já usei esse exemplo e vamos usar outras vezes. Deixa eu te dizer uma coisa, quantos aqui tiveram um pai bravo? Eu não posso levantar a mão, né, que vai que ele está assistindo. Eu não. Quantos tiveram pais bravos? Impediu que você fizesse as coisas erradas? Sinceramente, impediu? Não. O que fez com você, presta bem atenção, fez com que você se tornasse um expert em burlar o sistema. Aí você aprontava quando o pai não estava vendo. Porque quando você é movido pelo medo, quando a pessoa não está vendo, você não faz. E de repente nós encontramos uma igreja, presta atenção, nós encontramos uma igreja com medo de Deus. E isso foi imputado a nós, isso foi imputado e foi colocado a nós, devido antigamente o pessoal com medo da gente desviar, eles colocavam medo dentro da gente. Olha, Deus é severo, Deus vai te castigar se você fizer isso e tal. E de repente nós fomos colocados e imputados esse medo dentro da igreja, e a igreja perdeu a essência de quem ela é. A igreja é a noiva de Cristo. Você já parou para pensar sobre isso? A igreja é a noiva de Cristo. Só nisso. Nós precisaríamos ficar aqui meses falando sobre isso, porque eu e você não estamos aqui por causa de um carro novo, ou por causa de uma casa nova, ou por causa de uma prosperidade, ou por causa de algo novo. Eu e você estamos aqui porque fomos comprados e redimidos com o sangue de Jesus, para sermos a noiva de Jesus. E eu não sei se você lembra, quando você se apaixonou alguns anos atrás, quando você olhava para a tua noiva, ou para a tua amada, cheiro, né? Faz um tempo, né, Sapim? Mas de repente você olhava com tanto amor, e nós precisamos entender, e Deus precisa resgatar o coração do noivo para a noiva, o coração de Deus para a igreja. E eis que nos últimos dias eu tornarei o coração do pai ao filho e do filho ao pai, e Deus restaurará uma igreja apaixonada, uma noiva adornada, uma noiva preparada, uma noiva que não olha para outros noivos, uma noiva que não olha para outras pessoas. Não é por medo, não é porque ela tem medo, Deus vai castigar, não. É porque eu sou tão apaixonado pelo meu amado, eu sou tão apaixonado por Jesus, eu sou tão apaixonado que eu não posso traí-lo. Vocês estão entendendo a diferença? É isso que nós precisamos entender e nós precisamos trazer para dentro da igreja. E é isso que nós estávamos conversando dentro da mesa. Acho que a maior parte da igreja, pastor, por que você fala isso? Porque eu já estive neste lugar. Eu servi a Deus durante muitos anos, tentando agradar as pessoas, tentando agradar o presbitério, tentando agradar meu pai, tentando agradar minha esposa, tentando agradar meus filhos, tentando agradar isso, tentando agradar aquilo, e de repente eu me encontrei numa situação que eu estava num burnout tão grande. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir. Imagina, você junta duas pessoas, cara,
no mesmo assunto, cada um tem uma opinião diferente. E parece que nos últimos dias, parece que a situação está piorando e cada um tem a sua opinião, cada um tem seu achômetro, eu acho, o outro quer opinião, e cada um quer dizer, e aquilo vai virando aquela bagunça. E aí a gente tenta agradar todo mundo, e deixa eu te dizer, você não vai conseguir. Esses dias um líder me mandou uma mensagem: pastor, eu estou cansado, porque eu não aguento mais, porque eu sou criticado, eu não sei. Eu falei: ei, bem-vindo ao ministério. Bem-vindo à posição de liderança. Ah, pastor, mas isso é assim na igreja? Não é. Você vai na tua empresa, todo mundo fala mal do gerente, todo mundo fala mal do líder, todo mundo fala mal do professor. Não é verdade? O sistema está errado. A forma que as coisas nós aprendemos está errado. E nós acabamos trazendo isso para dentro da igreja, Fernando. Mas eu e você não fomos criados para isso, para agradar ninguém. Nós fomos criados para sermos a noiva de Jesus e se apaixonarmos por Jesus. Entendermos que, presta atenção que diz o texto, ele diz o quê? Ele diz o quê? Vamos lá, o que diremos, pois, acerca dessas coisas, se quem é por nós? Presta atenção, você tem Deus guerreando as suas batalhas. Como não se apaixonar por esse Deus? O cristianismo não é sobre o que você vai fazer ou deixar de fazer. Existe o sacrifício? Existe as coisas que você tem que pagar? Existe, mas eu não pago porque eu tenho que fazer, eu pago porque eu amo, e o amor me leva a fazer. Vocês estão entendendo a diferença? Eu não sou pastor porque eu tenho que ser pastor, eu sou pastor porque eu amo a Jesus. E quando você ama a cabeça, você tem que amar o corpo. E como não amar um Deus desse? Aquele que é nem mesmo, presta atenção, aquele que é nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou, por amor, lê comigo, por amor a mim. Coloca a mão no teu coração e diga isso comigo. Ele não poupou o filho dele, por amor a mim. Por amor a mim. Como não se apaixonar por um Deus desse? Como não se apaixonar por Ele? Porque, sabe, cara, o cristianismo não é sobre guerras. O cristianismo não é sobre igreja, o cristianismo não é sobre roupa, o cristianismo não é sobre nada. O cristianismo é sobre um coração apaixonado por Jesus. Porque quando você está apaixonado, tuas roupas vão mudar, o teu jeito de agir vai mudar, o teu jeito de pensar vai mudar, o teu jeito de tratar as pessoas vão mudar. Sabe por quê? Porque você faz por amor a Jesus, e o amor a Jesus vai te transformar. Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos? De Deus. Versículo 33. Quem te justifica? Olha para o seu irmão. Olha para o seu irmão. Se for uma mulher, ainda melhor ainda, hein? Eita glória. Diz para a tua mulher: você não pode me acusar. Diz para o marido: você não pode me acusar. Porque é Deus que me justifica. Porque Ele conhece a motivação do meu coração, Jaime. Ele sabe o porquê que eu me esforço. Ele sabe o porquê que eu faço. Ele conhece o íntimo. A Bíblia diz que Ele sonda o mais íntimo do nosso ser. E quando eu comecei a pensar sobre isso, deixa só o seu dedo aí, volta comigo. Em João. É Deus que nos justifica. João 17. João 17, versículo 15. Jesus chega no final da sua vida. E sabe o que Ele faz? Ele intercede por nós. Ele chega para os discípulos, aqui no versículo, a partir do versículo 6, ele começa a orar ao Pai,
pelos discípulos, e disse, versículo 14, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois não são assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas eu peço que o quê? Peço que os quê? Do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E eu, versículo 20, e eu não rogo somente por esses 12 que estão aqui, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Como não se apaixonar por um Deus desse? Amanhã, quando você levantar de manhã, lembra que a graça e a misericórdia de Deus se renova sobre a sua vida a cada manhã. E há uma oração de Jesus diante do Pai, para que você seja guardado de todo o mal. Há uma oração de Jesus diante do Pai. Pai, eu peço para que tu os guarde e os livre do mal. Pai, eu sei que o Senhor não pode tirar eles do mundo, não estou pedindo para ninguém morrer, mas uma coisa eu te peço, para que o Senhor os livre do mal. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram de todo o mal. Deus está guardando e protegendo a sua vida. Como não se apaixonar por um Deus desse? Por que nós estamos puxando para o lado do medo, para o lado do temor, para o lado disso? Não, nós como igreja precisamos mudar e se apaixonarmos por Jesus e conhecermos Jesus porque Ele é. A minha impressão quando eu aproximei, quando eu comecei a estudar sobre isso, é que sabe quando você ouve falar de uma pessoa, você escuta falar de uma pessoa, você ouve falar de uma pessoa, mas quando você encontra com essa pessoa, você descobre que ela não é nada daquilo que tinham te falado sobre ela. E que Deus nos guarde como pregadores da palavra, que muitas vezes passamos uma imagem errada de Jesus. Mas Ele é amor, Ele é compaixão, Ele é misericórdia. E a graça dEle se renova sobre a sua vida a cada manhã. E sabe, vamos comigo em outro texto? Sabe o que Ele está fazendo nesse exato momento? Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus 5, deixa eu te explicar algo antes. Hebreus 5, versículo 1, todo mundo abriu, amém? Todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens e constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Então presta atenção, qual que é a função do sacerdote? Ele é instituído por Deus, para interceder e para colocar e para tratar dos assuntos religiosos e para interceder diante de Deus, pelo povo, amém? Então volta comigo, 4, versículo 14. Visto, Hebreus 4, versículo 14. Visto que temos quem? Qual é a função do sacerdote? Interceder pelo povo. Quem é o teu sacerdote? Jesus. E sabe o que Ele está fazendo nesse exato momento? Quem te separará do amor de Jesus? Quem te separará do amor de Jesus? Quem vai te separar desse amor? Ninguém. Ninguém pode. Sabe o que Ele está fazendo nesse exato momento? Sabe, socorro? Ele está intercedendo diante do Pai pela socorro. Que penetrou nos céus, e retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas, mas que, como nós, em tudo foi, porém, e isso nos dá o quê?
Versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança. Tira o medo. Com confiança. Mas é só o amor que te dá confiança. Porque o medo não te dá confiança. Se você tiver medo de Deus, você não vai ter confiança. Se você tiver medo de alguém, você vai chegar perto de alguém que você tem medo com confiança? Não chega. As palavras somem. Você começa a gaguejar e vai. Por quê? Porque o medo ele obstrui, ele atrapalha. Mas quando você entende que Ele está ali para te interceder por você, Ele está ali, como não se apaixonar? Volto a te perguntar, como não se apaixonar por um Deus desse? Presta atenção, Ele não nega o seu próprio filho. Quando o seu próprio filho vem, Ele olha e diz: rapaz, o negócio aqui é pesado. E o Márcio vai ter que passar por isso aqui, o Fernando vai ter que passar por isso aqui, o Nildo vai ter que passar. Então, Pai, eu te peço, guarda-os. Ele intercede por nós. E sabe o que ele faz nesse exato momento? Ele sobe diante do Pai. Recebe a sua glória, recebe tudo o que ele tinha para receber. E ele senta ao lado do Pai para interceder por mim e por você. Entra com confiança diante do trono da graça. Pois chegamos, pois, ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento, a fim de sermos. Sabe por que a gente muitas vezes não é socorrido? Porque a gente não chega com confiança ao trono da graça. Porque você acha que, não, mas eu não sei se eu mereço, eu não sei se acho que não sei. Não, eu tenho um Deus que intercede por mim diante das coisas, e todas as coisas, tudo é possível ao que crê. Volta comigo lá no texto, aí agora você vai entender. Quem nos separará? Volta em Romanos então. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é, quem será? Mas é pelo amor, não é pelo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E sabe o que nós temos hoje? Que é a pergunta que o pastor Celso começou o culto na semana passada. Nós servimos a Deus por amor ou por medo? Você não precisa me responder. Deus sabe. Mas que você tenha um coração apaixonado por Deus. Que você entenda o que é o verdadeiro amor de Jesus por você. Porque Ele deu o seu Filho por amor a você. Porque Ele te amou primeiro. Sabe, eu estava pensando hoje no louvor, como eu gostaria de poder dizer que o meu amor por Ele é incondicional, mas não é, porque Ele não me dá chance, porque Ele já fez primeiro. Ele morreu na cruz por mim, antes mesmo de eu existir. Ele já pagou pelos meus pecados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus Pai, e também intercede por nós, o nosso sumo sacerdote. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Quem vai nos separar? Mas sabe o que é a verdade? Vamos ser sinceros. A tribulação tem nos separado? Tem. As lutas têm nos separado? Tem. As angústias têm nos separado? Tem. As perseguições têm nos separado? Tem.
Mas calma aí, pastor, como assim tem, se tem dizendo que nada separará? Presta atenção. Nada nos tira dele, mas nós podemos nos distanciar dele. As nossas atitudes faz com que a gente recue, mas ele continuou o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O seu amor não muda, o seu amor não falha. Nada nos separará do amor de Cristo. E quando Deus levantar, escuta o que eu estou te dizendo, quando Deus levantar uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja apaixonada por Jesus, a fome não vai mexer nela, a angústia não vai mexer com ela, a luta financeira não vai mexer com ela, as dificuldades não vão mexer com ela, porque ela não está aqui por causa do que ela vai receber, ela está aqui por causa do que ela já recebeu, porque ela é apaixonada por Jesus. Todo relacionamento baseado em benefícios é fadado ao fracasso. Todo relacionamento que depende de benefícios para se manter, ele é fadado ao fracasso. E quando Jesus entende isso, ele diz: eu vou fazer tudo. E quando ele chega no momento final, e ele sobe naquela cruz, qual foi as últimas palavras dele? Eu completei a boa obra pelo William. Eu fiz tudo o que o William precisava para ser mais do que vencedor. E se não bastasse isso, William, ele ainda sobe diante do Pai e intercede por você nesse exato momento. Quem nos separará do amor de Jesus? Quem pode nos separar dessa paixão e desse amor por Jesus? Então eu não venho para a igreja porque o pastor vai descobrir, ou porque alguém vai falar, ou porque eu quero agradar, ou por causa disso ou por aquilo. Eu não toco por isso, eu não sou o que eu sou por isso. Eu sou porque eu o amo, porque eu sou apaixonado por Ele, porque eu sou apaixonado por Ele, pela presença dEle, eu sou apaixonado por Ele, e esse meu amor por Ele, essa minha paixão por Ele, me move, e me guarda, e me atrai a Ele. Não vai pelo medo, porque quando ninguém estiver olhando, você vai fazer. Sabe o que acontece com a igreja? Nós não pecamos aqui, mas quando a gente sai sozinho, quando a pessoa pega o celular sozinha, quando ela está sozinha no banheiro, quando ela está sozinha no carro, quando ela está, ninguém está olhando, ali que é determinado quem você verdadeiramente é e o teu amor por Jesus. E durante a minha vida inteira eu temia a Deus, mas o dia que eu o conheci verdadeiramente, eu me apaixonei por Ele, e eu deixei todas as coisas que me distanciavam dEle, deixei, sacrifiquei e paguei o preço. Mas por quê? Porque você tem medo? Não, porque eu o amo tanto, eu o amo tanto, que eu não quero perder a presença dEle na minha vida. Então não vai ser um dinheiro que vai tirar a presença dEle da minha vida, não vai ser um amigo que vai tirar a presença dEle da minha vida, não vai ser um pecado que vai tirar a presença dEle da minha vida, porque eu amo tanto, eu amo tanto, e a minha vida seja gasta em amor e paixão por Jesus. E que Jesus levante neste lugar uma igreja apaixonada por Ele. Sabe o que acontece? As pessoas declaram aqui: não, pastor, esse ano vai ser diferente.
Não, essa semana vai ser diferente. Essa coisa vai ser diferente. E as pessoas começam a tentar nas suas próprias forças, sem se apaixonar por Jesus. E se não for pelo amor, não adianta, você não vai conseguir. Pastor, então o que eu faço nessa noite? Eu te digo, se apaixone por Jesus. Se apaixone. Conheça Jesus por quem Ele verdadeiramente é, não pelo que as pessoas estão te dizendo dEle, não pelo que te contaram dEle, não pelo que te falaram, não pelo que as outras pessoas falaram, não é o Deus do meu pai, é o Deus meu. Sabe o que eu tenho às vezes compaixão? Porque eu falo disso com autoridade, porque eu sou filho de pastor. É tão difícil para nós que crescemos dentro da igreja, porque nós aprendemos a ser crentes sem se conhecermos e termos um encontro verdadeiro com Jesus. E nós aprendemos, socorro, como levantar a mão, como dobrar o joelho, como orar, como fazer as caretas, nós sabemos. Mas nós não encontramos verdadeiramente com Jesus, para que a nossa vida seja transformada. E hoje nós temos muitos filhos nossos que estão distantes. Sabe por quê? Porque nós, como pai, não tivemos a sabedoria para levá-los a se apaixonar por Jesus. E nós achamos que a disciplina é certa, ela é certa. A vara até para a criança, não estou dizendo que não é, mas a vara também, a Bíblia diz que a vara tem que ser usada com amor. Não como um instrumento para ferroar o seu filho, para destruir a vida do seu filho, mas por amor. E o dia que você levar o teu filho a se apaixonar por Jesus, o mundo não vai roubar, nem a angústia, nem a fome, nem a necessidade, nem as situações vão roubar o coração do seu filho, porque ele é apaixonado por Jesus. Mas quando ele chega em casa, ele escuta você falando mal do pastor, ele escuta comentários ruins sobre a igreja, ele escuta isso, ele escuta aquilo, e ele não escuta um coração de um adorador. Ele não escuta um coração apaixonado pela presença de Jesus, ele não escuta um adorador. Deus me deu uma palavra para sábado que vem, para o Dia das Mães. Venha do sábado que vem. Então, uma palavra tremenda que Deus me deu hoje sobre o Dia das Mães. E aí a tribulação em tudo os abatidos, mas não desanimados nele. Paz em meio à guerra. É o texto que eu tenho tentado aprender nos meus últimos dias, porque eu sei que Ele está comigo, intercedendo por mim. Nem a fome, nem a nudez, ou o perigo, ou a espada. Versículo 37. Em todas as coisas, porém, somos o quê? Por quê? Porque eu mereço? Porque eu fiz? Porque eu tive na igreja? Porque eu dizimei? Não, porque Ele me amou primeiro. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês antes de terminar. Presta atenção. Tudo que Jesus quer para ti é uma vida de vitória. E uma vida aos pés de Jesus. E uma vida de vitória, podendo viver e apreciar o melhor que a vida tem para você viver. Jesus não é um carrasco sentado num trono com cetro de ferro, batendo na cabeça das crianças que desobedecem. Ele é amor, Ele é compaixão. Só que Ele sabe os princípios que dão certos e que dão errados. E sabe o que acontece? Ele te deixa uma carta e um manual para te dizer o que fazer e o que não fazer. E nós achamos que os nossos caminhos são melhores do que os caminhos de Deus. E estamos vivendo uma vida do jeito que nós estamos vivendo. Porque Ele nos amou. Não é pelo dízimo que eu dou. O dízimo que eu dou só vai trazer prosperidade para a minha vida, porque não vai mudar quem Deus é, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Mas o dízimo que você deixa de dar vai prejudicar, sabe quem? Você, cabeça dura. Vai fechar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Sabe por que Satanás está bombardeando tanto dízimo esses dias? Por causa disso. Porque quando você dizimar, você
é abençoado. Quando você paga as tuas dívidas, você é abençoado. Não é pelo que eu faço, é porque Ele nos, em todas as coisas, porém, somos o quê? Cutuca seu irmão e diga: eu sou mais que vencedor, porque Jesus me ama. E aí ele diz: pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí sabe o que ele diz? Num texto um pouquinho antes disso, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Sabe o que Ele está fazendo nesse exato momento? Ele está do lado do Pai, dizendo: Pai, dá a força para o Fernandão que está pegando hoje. Pai, o Jorge tem trabalhado tanto esses dias, lembra dele? Derramou a graça sobre ele. Sabe o que ele está fazendo nesse exato momento? Intercedendo diante do Pai como sumo sacerdote por mim e por você. Vamos parar de servir a Deus por temor e por medo, e vamos se apaixonar por Jesus, por quem Ele verdadeiramente é. Esqueça o que as pessoas te disseram dele. Vai lá conhecer, senta com ele, gasta tempo com ele na cabana, gasta tempo com ele na sua intimidade, no seu quarto, gasta tempo com ele e o conheça por quem ele verdadeiramente é. E eu te garanto que a tua vida nunca mais será a mesma, a tua empresa nunca mais será a mesma, o teu casamento nunca mais será o mesmo, a tua vida vai ser transformada, não pelo medo, mas pelo amor, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É quando eu sou fraco que eu sou forte. É porque é o seu amor que me move, é Ele que me dirige, é o seu amor que me guarda, mantém de pé. E quando eu sou fraco, Ele é forte através de mim. Quando eu não sei o que dizer, Ele fala através de mim. Quando eu não sei o que fazer, Ele faz através de mim. Sabe, todas as coisas, aí sim, quando tudo que eu colocar as minhas mãos será abençoado, porque não sou eu que estou colocando, é Deus que está colocando através da minha vida, é Deus que está agindo através da sua vida, e Deus começa a agir e Deus começa a fazer, mas isso é quando você coloca a tua vida debaixo deste amor, debaixo dessa misericórdia, debaixo dessa pessoa tão preciosa que é Deus, tão preciosa que é Jesus, tão preciosa, e o amor que nos atrai. É pelo amor que nós somos transformados. É pelo amor que eu e você somos mais que vencedores. É pelo amor. E que Deus levante neste lugar uma igreja que sirva a Ele por amor e não por medo. Esse tem sido o grande desafio meu como pastor dessa casa. Sabe por quê? Vinho Novo ainda não entendeu o tempo que ela está vivendo e o tempo dela. Quando uma pessoa não conhece o tempo, as estações, presta atenção no que eu estou te dizendo. Quando a pessoa não conhece o tempo e as estações, ela deixa de viver o que Deus tem para ela. Presta atenção. Quando eu era criança, eu agia como adulto. Eu preciso agir como adulto. E nós, como crianças, tivemos alguns momentos de um pai duro que nos disciplinou e nos ensinou. Mas hoje nós crescemos e nós não estamos fazendo mais, porque às vezes não tem ninguém brigando com você para você fazer. Entenda o tempo e as estações. Chegou o tempo de vinho novo crescer. Chegou o tempo de vinho novo mostrar os seus frutos, não porque o pastor está mandando, mas porque eu amo de tal maneira.
Por isso eu quero servir ao Senhor. Chegou o tempo de vinho novo entender que vinho novo não é mais uma criança. Vinho novo está crescendo, vinho novo é adulto, e vinho novo precisa agir como adulto. E um adulto, quem que te acorda de manhã? Tua mãe vai lá te acordar de manhã para trabalhar, Fernanda? Tua mãe vai lá te acordar, Socorro, para trabalhar de manhã? Quem que te acorda? Quem que te acorda? Porque você, quando era criança, tua mãe te chamava para ir para a escola. Quando você era criança, tua mãe te chamava para almoçar. E hoje você entendeu que você atingiu uma maturidade. Ninguém mais te chama para trabalhar, ninguém mais te chama para comer. E sabe o que acontece? Você tem que chamar os teus filhos. Mas vai chegar um momento que você já passou por ele, graças a Deus. Eu também já, graças a Deus. Que os nossos filhos crescem, você não precisa mais ensiná-los, porque eles precisam atingir uma maturidade. Eles precisam atingir uma maturidade no mundo para poder tomar as suas próprias decisões. E entenda o que eu estou tentando te dizer nessa noite. Entenda o teu tempo e a tua estação e começa a agir e fazer para Deus pelo que Ele é e não porque alguém está te mandando a fazer. Porque esse tempo passou dentro da Vinho Novo. E talvez eu não esteja muito claro, sendo muito claro, e algumas pessoas têm lutado comigo: pastor, mas a gente tem que fazer isso. Eu não aceito, eu não vou fazer, porque o tempo mudou e o tempo passou, e eu não vou carregar criança no colo de 20, 30 anos de crente. Eu não vou carregar, porque, meu irmão, uma coisa é eu carregar um bebê. Cadê um bebê? Olha lá que gracinha, como é que é fácil de carregar, não é? Agora põe o Fernandão no colo. E nós, como líderes, escuta, estamos cansados de tentar carregar pessoas maduras. Estamos cansados de carregar, e Deus nos dá o natural para que nós entendamos o sobrenatural de Deus. E Vinho Novo precisa entender que é o tempo dela agir na sua responsabilidade, no seu amor por Jesus. E ninguém vai te cobrar. Quer fazer? Faça. Quer agir? Haja. Quer pecar? Peca. Pode fazer. Não vai ter ninguém pesquisando a sua vida, andando atrás de você. Não vai ter detetive como teve no passado. Eu estou te dizendo, não vai ter. Mas você vai acertar com Jesus. E você vai olhar nos olhos de Jesus no dia que você olhar nos olhos do seu amado. E você vai ver tudo que Ele fez por ti. Que quando você encontrar com a cruz de Jesus, cuidado, cuidado, cuidado. Mas que chegou o tempo de Vinho Novo andar com as suas próprias pernas. Chegou. E a minha responsabilidade, o que Deus colocou no meu coração como sacerdote, é isso. Eu não vou brigar mais com ninguém para servir. Não vou ficar vigiando quem veio em culto, quem não veio. Eu não vou ficar mais, não vou, estou te falando. Eu não aceito isso. Porque chegou o momento de eu e você batermos no peito e dizermos: essa é a nossa hora, essa é a nossa vez. É o nosso momento. E se nós fizermos uma estatística aqui, 90% tem mais de 15 anos de igreja. Eu acho que 70% tem mais de 15, 10 anos de igreja. Chegou, chega, cresça, se apaixone por Jesus, conheça Jesus e faça por Ele, não por medo, não porque o medo das pessoas de descobrirem, não por medo das pessoas que estão te cobrando, não. Eu faço o que eu faço porque eu amo a Jesus, e o seu amor por mim me move em direção aonde eu preciso chegar. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Sabe por que você tem visto muitos levitas sentados? Porque o pastor não fica brigando com ninguém para tocar. Toca quem quiser. Porque eu tocar aqui é um privilégio de servir a Jesus. Pastor, mas essas congregações, tem muita congregação sofrendo, né, Flávio? Muita congregação sofrendo. Mas tem levitas, mas não tem problema. Eu não vou brigar com ninguém. Ninguém é obrigado a estar lá. Eu os faço por amor. Não tem problema. E se não tiver, nós vamos tocar um playback. Mas a presença de Deus vem. Essa é a minha palavra para os líderes de congregação. Essa é a minha direção.
para os líderes de congregação: ninguém é obrigado a nada dentro da Vinho Novo. E presta bem atenção no que eu estou te dizendo. Vinho Novo não está entendendo isso. E Vinho Novo está bagunçando. E pessoas estão aproveitando. Não tem problema não. Porque você vai prestar conta não é comigo, é com Deus. Mas que Deus levante nesse lugar uma igreja apaixonada por Ele. Que Deus levante nesse lugar. Não é pelo que eu vou fazer, mas é pelo que Ele já fez. Não é pelo que eu sou, é por quem Ele é. Não é por medo, Fernando, é por amor. E é por Ele que eu estou gastando a minha vida. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Como eu te amo, Pai. Pai, levanta nesse lugar, eu te peço nessa noite. Uma igreja apaixonada pelo Senhor. Uma igreja apaixonada pela Tua presença. Uma igreja grata ao Senhor. Sabe, Pai, muitas vezes nós nos reunimos para pedir, para reclamar. Mas quantas coisas boas o Senhor já fez por nós. Levanta neste lugar uma igreja apaixonada por Jesus, que não compara, que não fica comparando as coisas, que não fica olhando o que os outros fizeram ou deixaram de fazer, mas aqueles que fazem por amor ao Senhor. Tira do nosso meio o medo, tira do nosso medo todo o temor, mas que lança, Pai, fora o medo, mas que permaneça no nosso meio o respeito pela Tua presença e pela Tua palavra, pela santidade, pela pureza. Que esteja no nosso meio um coração de homens e mulheres apaixonados pela Tua presença, Pai. Apaixonados pela Tua presença, Pai. Apaixonados pela Tua presença. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Começa a profetizar sobre a tua própria vida. Começa a profetizar. Se você tem liberdade, põe a mão no teu coração e começa a profetizar. Um coração apaixonado por Jesus. Profetiza que Deus nessa noite vai abrir os teus olhos espirituais para ver quão lindo é o teu noivo, quão precioso é o teu noivo, quão precioso é o Jesus que você tem o privilégio de servir. Como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso, como Ele é querido, como Ele é bom, como as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Começa a declarar sobre a sua vida, Pai. Leva a tua igreja a se apaixonar por Ti, Pai. Se encontrar com a beleza da Tua santidade, a se encontrar com a Tua beleza. És o mais formoso entre os filhos dos homens, és o mais formoso. Tu és bom e a Tua misericórdia se derrama e se renova a cada manhã. Tu és bom. Abra os nossos olhos espirituais e que possamos Te conhecer verdadeiramente por quem Tu és. Por quem Tu és. Senhor, eu quero abençoar a Tua igreja nessa noite, com um coração apaixonado pelo Senhor. Não apaixonado pelo que Tu tens para dar, mas apaixonado pelo Senhor, por quem o Senhor é e por tudo que o Senhor já fez por cada um de nós. Senhor, abençoa a Tua igreja
E, Pai, eu oro por aqueles que as lutas, as dificuldades, os problemas, as provações, às vezes a enfermidade tem tentado roubar o Teu amor do coração deles. Eu declaro eles restaurado, renovado, e o Teu amor restaurado em cada coração nessa noite. E uma igreja apaixonada pela Tua presença. Assim os abençoo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um durante essa semana. Em nome de Jesus, graça e paz em nome de Jesus. Uma semana apaixonada por Jesus. Uma semana apaixonada por Jesus. Em nome de Jesus, graça e paz em nome de Jesus.